Queridos, quantos amam a palavra de Deus aí? Diga amém. Quem trouxe Bíblia? Diga amém. Então abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Amém? Quem achou aí, diga amém. Coloca a luz aqui no povo para eles lerem a Bíblia, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Vamos prestar bastante atenção nesse texto, tá? Então a Bíblia diz que ele reteve parte do dinheiro para si, só que a sua esposa também teve conhecimento disso. Amém? Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-lhe-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou: dize-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por esse preço. Então Pedro a repreendeu: porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e encontraram-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre estes acontecimentos. Amém? Até aqui. Estende suas mãos para cá, me abençoa. Libera palavras do céu sobre a minha vida. Amém? Amém. Ore, declare. Peça para Deus me usar, que eu seja boca do Senhor sobre nós hoje. Amém? Amém, Jesus. Amém, Senhor. Receba, Senhor, a oração da tua igreja, Deus. Sim, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Te louvamos, Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Amém? Gente, esse daqui para mim é um dos textos mais tristes que a Bíblia mostra. Primeiro porque a gente percebe que no capítulo 1 e a partir do capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem, ele toma as pessoas que estavam reunidas naquela casa, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Todas as pessoas que estavam reunidas ali naquela casa foram cheias do Espírito Santo. E aí muitas vezes a gente olha para um Deus do Velho Testamento, e aí a gente vê, às vezes, Deus se manifestando com fogo, né? Deus muitas vezes também sendo um pouco radical, né? A gente vê pessoas morrendo. A gente vê aquele episódio que o camarada Davi estava transportando a arca da aliança, e um servo tocou na arca da aliança, ele foi fulminado na hora, né? E a gente olha para esses textos e muitas vezes a gente fala assim, cara, por que isso aconteceu? Né? Porque Deus muitas vezes ele tem uma atitude dessas. Só que aqui
é Atos dos Apóstolos. Aqui é o tempo da graça. Amém? Você está aqui em nome de Jesus? Aqui é onde Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha pago o alto preço por mim e por você. Aqui, Atos capítulo 5, Jesus já tinha ressuscitado. Aqui em Atos capítulo 5, o Espírito Santo já tinha vindo e habitado nas pessoas. Só que mesmo assim a gente vê essa história de Ananias e Safira, dois homens que foram fulminados, dois homens que foram mortos. E aqui a igreja, em Atos capítulo 5, cara, ela está vivendo um momento único. Pessoas estão se convertendo, amém? Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ficar encantado. Eu amo o livro de Atos dos Apóstolos, porque ele vai ensinar para mim e para você que Deus, ele continua usando homens comuns, amém? Atos dos Apóstolos é as atitudes de pessoas comuns como eu e você. Os discípulos que estavam tão sensibilizados com o Espírito Santo, eles começam a viver um propósito extraordinário. Eu já quero declarar sobre a tua vida: você vai viver o propósito extraordinário em nome de Jesus. Pessoas estão se convertendo, pessoas são batizadas. Atos dos Apóstolos diz que bruxos, eles são impactados pela glória de Deus, e eles pegam os livros de bruxarias e eles levam para a praça pública e tacam fogo, porque aquilo ali não me serve mais, porque agora o que me serve é apenas a presença de Deus. Pecados estão sendo confessados. A gente vê uma igreja, sabe, que tinha esse temor do Senhor, que era sensível à voz do Espírito Santo. Pessoas chegavam assim em público, num culto como esse, e falavam assim: olha, eu quero confessar o meu pecado, porque eu tive um encontro com Ele. Amém? Então Atos capítulo 5 é isso daqui. Um mover sobrenatural está acontecendo, cara, na igreja. E nesse momento onde a igreja está tomando forma, e é interessante que aqui em Atos capítulo 5, é a primeira vez que a gente vai ver o nome igreja, o formato da igreja, como se a igreja fosse isso daqui que a gente vive hoje. É a primeira vez que a gente vai ver a Bíblia falando sobre a igreja. E nesse momento a igreja está tomando forma, e as pessoas começam a pensar, nesse tempo aqui, as pessoas já falavam assim: cara, se Jesus morreu, e Ele disse que em breve Ele vai voltar, então as minhas atitudes precisam ser atitudes como aquelas pessoas que creem que Jesus está voltando. É por isso que você vai ver uma igreja desprendida das coisas da terra. Você vai ver uma igreja que queria apenas satisfazer a vontade do Pai. Daí eles pensam: cara, para que eu vou ter essas casas? Para que eu vou ter riquezas? Se Jesus está voltando, se Jesus falou que está indo, mas em breve Ele vai voltar. Então eles começam a pensar: cara, vamos vender tudo. Vamos ajudar os apóstolos a propagar o Evangelho. Vamos ajudar os apóstolos a povoar o céu. Então quanto mais pessoas forem alcançadas pelo Evangelho, melhor será. E aí eles se desprendem de tudo, e eles começam a ajudar aqueles que estavam passando por necessidades, ao ponto da Bíblia dizer que nessa igreja não haviam necessitados no meio do povo. Meu Deus do céu, que igreja é essa, cara? Que igreja é essa que a gente precisa aprender? Já receba algo no teu coração aí em nome de Jesus. Você sempre terá algo que Deus já te deu para abençoar alguém. Amém? Eu vou repetir isso. Você já tem algo que Deus te deu para poder abençoar outras pessoas. E aí a Bíblia diz que Barnabé, diga Barnabé, ele tem uma atitude que mexe com as pessoas daquela igreja. A Bíblia diz que Barnabé vendeu umas terras e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Ele vendeu as terras e falou assim: apóstolos, vamos fazer o seguinte, pega esse dinheiro aí, pega esse recurso e vamos ajudar as pessoas necessitadas.
Está aqui, ó. Aqui, ó. Está aqui. E aí eu fico imaginando a igreja vendo a atitude de Barnabé. Imagina. Imagina no momento é nós aqui da Real Amor. Barnabé subindo aqui e falando assim, olha, eu vendi umas terras, eu quero entregar tudo aqui, porque eu sei que tem pessoas precisando. Pensa comigo, como que foi aquele culto? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Mas vamos lá, cara. Só que o diabo, ele estava tentando destruir aquilo que estava começando. Trazendo primeiro perseguições. Você vai ver que essa igreja, ela era perseguida, sim ou não? Você vai ver o diabo fazendo com que pessoas fossem crucificadas. Pessoas servindo como tochas humanas para poder iluminar as cidades. Pessoas sendo jogadas no Coliseu para morrer por leões, sim ou não? Então o diabo, ele estava tentando de todas as formas tentar parar, tentar destruir a igreja. Só que o diabo, ele estava tentando destruir a igreja por fora. Mas ele esqueceu, cara, que quanto mais ele batia, mais a igreja crescia. Amém? E até hoje é assim. Porque a igreja é a instituição mais poderosa do mundo. Por quê? Porque foi Deus que estabeleceu a igreja. E a Bíblia diz que contra essa igreja as portas do inferno não prevaleceriam. Meu Deus do céu, que coisa poderosa, cara. Daí ele viu que não conseguia parar a igreja por fora. E aí ele decidiu ir para dentro, contaminar o coração das pessoas. Aí ele começa a contaminar o coração. E aí eu já te falo, cuidado. Cuidado, para o seu coração não estar sendo contaminado. Amém? Muitas vezes a gente ouve coisas, que essas coisas vão minando o propósito. Essas coisas vão minando aquilo que Deus nos chamou para ser. Nos dias de hoje. E aí Ananias e Safira, cara, viram que Barnabé vendeu e entregou tudo. E eles pensaram assim, cara, vamos fazer isso também, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nós estamos entregando tudo. E aí eu quero falar algo para você. Não faça nada, cara. Eu já falei isso aqui várias vezes na Real Amor e vou continuar falando. Não faça nada para ser visto por homens. Amém? Nunca tenha no teu coração uma motivação de fazer algo para ser visto pelos homens. Como diz um amigo meu, quando os homens te aplaudem, é sinal que os céus se calaram. Cuidado. Amém? Cuidado quando a nossa motivação é apenas os aplausos dos homens. Quando eles foram entregar, era como Pedro dissesse para eles: peraí, ô Ananias, o terreno não era teu? Você nem precisava dar, cara. Sim ou não, gente? Né? É como se Pedro estivesse falando assim, cara, o terreno era teu. Você não precisava dar. Então percebem que o vender e entregar aos pés dos apóstolos não era uma regra. Amém, Real Amor? Amém? O vender tudo e entregar aos pés dos apóstolos nunca foi uma regra da igreja apostólica. E hoje a gente vê homens que se dizem homens de Deus distorcendo a palavra de Deus, transformando isso daqui numa doutrina. Olha, Deus mandou você vender tudo. A Bíblia nunca diz isso. Foi uma atitude de um homem. Você está aqui em nome de Jesus? É por isso que aqui na Real Amor eu vou te ensinar a verdade das Escrituras, amém? Aqui você vai aprender a não ser manipulado em nome de Jesus. Então, é como se Pedro estivesse falando assim, cara, você não precisava vender. Deus não deu uma ordem para todo mundo vender as coisas e entregar. Foi uma atitude de Barnabé, que foi movida pelo Espírito Santo e ele decidiu fazer.
Aí Pedro fala assim, ó: porque você decidiu enganar o Espírito Santo, guardando um pouco e dizendo que entregou tudo. Aí a Bíblia diz que ele cai morto. Daí a esposa chega sem saber de nada. Aqui, cara, isso me chama tanta atenção. Que igreja extraordinária. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não foi assim, tipo assim, Barnabé subiu aqui, fez um momento é nós, aí Safira está aqui, vendo. E aí depois, Pedro manda chamar ela, não. A Bíblia diz que Barnabé vem, entrega, passam 3 horas. 3 horas depois, vem Safira. Só que a Bíblia diz que quando Barnabé morre, Gisele, eu falei o quê? Eu falei Barnabé morre, né? Não, Ananias morre. Amém? Obrigado. Hoje eu estou acelerado, então vai me puxando. Ananias morre. Aí passam 3 horas, Hélida. Safira entra no culto. Sabe o que me chama a atenção? Que quando Ananias morre, a Bíblia diz que a igreja ficou toda em temor. Gerou um temor no coração de todos que participavam daquela igreja. Só que passaram 3 horas e ninguém foi contar para Safira. Vocês não pararam para pensar nisso, não? Hoje à tarde, meditando nisso, eu falei assim, cara, que igreja extraordinária. Não havia futrica, não havia fofoca. Não é? Não dá pra gente pensar nisso? Porque, cara, se é no tempo de hoje, acontece alguma coisa aqui, meu irmão, menos de 10 segundos já está no WhatsApp da pessoa. Só que aqui, cara, a Bíblia diz que Safira vem e ela não é abordada na porta da igreja, falando assim: Safira, deixa eu te falar, Pedro vai te chamar, hein? Ó, seu marido mentiu para o Espírito Santo, então toma cuidado. Não, porque a igreja entendia, cara, que cada pessoa, ela tinha a responsabilidade das suas atitudes. Você está aqui? Amém? E aí a Bíblia diz que Pedro manda chamar Safira. E aí a Bíblia diz que Pedro assim fala: ó, porque vocês acordaram em enganar o Espírito Santo, morre também. Deixa eu te falar, gente, congregar na igreja do pastor Pedro não era bom, não. Pensa aí. O negócio era estreito, entendeu? Então, Safira morre. E aí a Bíblia diz que um temor ainda maior tomou conta da igreja. E aí eu pergunto para cada um de nós aqui, porque eu me incluo também: onde está o teu coração? Onde está o meu coração? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Satanás, ele é incansável. Amém? Muitas vezes a gente quer diminuir, sabe? O que o diabo é. Cuidado. Satanás é incansável. Satanás, ele não para. Já viu esses cursos que lançam por aí? Não desista, persiga, lute, você vai ser um vitorioso, conquiste. Satanás fez todos. Ele sabe de muitas coisas. Mas antes de aprofundar aqui, cara, eu quero deixar algo claro para todos nós. Posso falar? Você vai ficar magoadinho comigo, não? Não pense que você e eu somos melhores do que Ananias e Safira. Amém? Não pense que eu e você, nós somos melhores que Ananias e Safira. Mas vamos lá, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim, ó: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder?
como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentisse, mas contra Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Quantos querem aprender também? Que na nova aliança, presta atenção, na nova aliança, quem vive aqui a nova aliança? Quem vive no tempo da graça? Amém? Você vive no tempo da graça? Glória a Deus por isso. Então, eu aprendo que na nova aliança, no tempo da graça, nenhum voto, nenhuma oferta, nenhuma entrega, nenhuma renúncia, nenhum sacrifício é obrigatório. Você não vai ver esse tipo de pregação em muitos lugares, não. Amém? Mas é o que a Bíblia nos ensina. No tempo da graça, eu vou repetir, e eu quero que você repita comigo também. Fala, nenhum voto, nenhuma oferta, nenhuma entrega, nenhuma renúncia, nenhum sacrifício é obrigatório. Poderoso ou não? Então, se você for em alguma igreja, cara, que te ensina que você é obrigado a dar o dízimo, senão você vai para o inferno, é mentira. Amém? Que você é obrigado a dar tal oferta, porque senão você está sendo desobediente, é mentira. Receba algo forte no teu coração, cara. Nada é obrigatório na graça, pois hoje nós somos conduzidos não pela lei, mas pelo Espírito Santo. Amém? Porque eu já falei aqui algumas vezes, onde o relacionamento é fraco, a lei é forte. Mas onde o relacionamento é forte, a lei é fraca. Por isso Barnabé fez o que Deus pediu para ele fazer. E Ananias e Safira foi fazer aquilo que Deus tinha pedido para Barnabé fazer, e não para eles. E aí fez o quê? Da forma errada. Vira para o teu irmão e fala assim: a motivação sempre tem que ser a certa. Amém? Paulo escreve aos Colossenses, Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados. Nele quem? Jesus. Não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Meu Deus do céu, cara. O que Deus quer nos ensinar, que no tempo da graça não é o que é feito no externo, não é a circuncisão externa, mas é o que é feito aqui dentro. Onde está o teu coração? Posso te falar uma coisa? Você pode trocar a missa pelo culto. Já falei isso aqui outras vezes. Você pode trocar a missa pelo culto. Você pode trocar a calça pela saia. Mas se não mudar por dentro, nada vai mudar. Onde está o teu coração? Você está aqui em nome de Jesus? Dá tempo de ir embora ainda, hein? Vai ficar mais doído. Então, no tempo da graça não é fora, é dentro. Amém? Na lei tudo era visível, o sacrifício era visível, os votos eram visíveis. Na graça não, tudo é aqui dentro. E uma coisa quero já desconstruir. Por que as pessoas acham que no tempo da graça Jesus aliviou? Algumas pessoas ainda pregam sobre isso. Ah não, nós estamos no tempo da graça. Mas deixa eu te falar, querido, não, pelo contrário, Jesus aumentou o nível. Amém? Sabe por quê? Porque Ele enviou o seu Espírito. E hoje, cara, nós temos o Espírito. O Espírito hoje está pairando sobre a face das águas, sim ou não? Tá? Não. O Espírito está onde? Bora, igreja, em nome de Jesus. O Espírito está onde? Fala, em mim. Então, cara, hoje o Espírito, ele não está externo. Hoje o Espírito habita dentro. Por isso é dentro, entende? Amém? Faz sentido? Jesus disse, Jesus que falou,
não é eu deitar com outra mulher que eu cometa adultério. Porque a lei dizia isso. Sim ou não? Aí no tempo da graça, Jesus fala assim: se você olhar e desejar, você já cometeu adultério. Meu Deus do céu. Jesus aumentou o sarrafo. Você está aqui em nome de Jesus? Jesus disse: não é eu matar uma pessoa que eu cometo um pecado, mas é eu odiar o meu irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Jesus amado. E aí a gente acha que, não, eu estou no tempo da graça. Vira para o teu irmão e fala assim: o nível aumentou. Na graça nós não somos obrigados, nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Amém? Cara, isso é extraordinário, irmão. Eu estou chapado aqui em cima porque eu falo assim: Deus, obrigado pela graça. Obrigado porque hoje eu não sou obrigado a fazer nada, Everton. Mas é porque o Espírito Santo me convence e eu faço. Porque eu estou sensível à voz dele, amém? Aqui na Real Amor, presta atenção, quem é voluntário aqui na Real Amor? Precisa levantar a mão não. Mas aqui na Real Amor nós nunca vamos te obrigar a nada. Amém? Se você está participando de algum ministério aqui e o seu líder está te obrigando a alguma coisa, fala comigo. Porque não é essa a orientação de Deus para esta igreja. Amém? Aqui a gente não vai te obrigar a nada. Nós iremos te inspirar. Amém? Se você quiser, aí é outro esquema. Fiquei muito feliz de te ver aqui no altar, viu, nego? Que seja um tempo novo na tua vida, em nome de Jesus. Então nós iremos, cara, convocar muitas vezes as pessoas. Mas cada um vai dizer e vai decidir se vai fazer ou não. Amém? Porque no tempo da graça, nada é obrigatório. Pois nós não somos obrigados, nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eu posso convocar, Ailton, a igreja a jejuar, mas eu não posso obrigar a igreja a jejuar. Amém? Porque no tempo da graça, nada é obrigatório. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele fez um voto e raspou a cabeça. É igual o Regis. Tô brincando. Raspou a cabeça. Fez um voto com Deus. Cara, eu vou raspar a cabeça. Só que presta atenção. E eu vejo muitos líderes reproduzindo isso. Eu não posso pegar a experiência do apóstolo e transformá-la em uma doutrina. Entende? Em nome de Jesus. Não foi uma doutrina. Presta atenção, não foi uma doutrina que foi estabelecida na igreja que era para vender tudo e entregar aos pés dos apóstolos. Foi uma experiência pessoal. Sempre falamos aqui, cara, que nós iremos levar vocês à maturidade da fé cristã, amém? Então presta atenção no que irei falar. Não permita que ninguém te obrigue ou te manipule, porque tiveram visões de anjos, com profecias, com experiências pessoais. Porque a experiência pessoal, cara, ele teve, glória a Deus por isso, eu não estou desmerecendo, amém? Mas não foi a sua. A experiência foi da pessoa. Eu não posso chegar aqui e falar: olha, eu vi um anjo, e olha, receba unção, você vai ver anjo também. Aí é um monte de gente frustrada porque não veio o anjo. Aí se acha indigno, se acha menos crente, se acha pecador. Ah não, meu Deus, todo mundo está vendo um anjo e eu não. Mas por quê? Porque está fazendo da experiência pessoal uma doutrina. Eu não estou dizendo aqui, cara, que profecias não existem. Vocês estão entendendo, né? Vocês têm maturidade para isso. Mas quando elas acontecem, Deus te dá a experiência também. Você sente que realmente é Deus falando.
Amém? É ou não é? Cara, eu recebo profecias, eu falo assim, cara, uau, é Deus falando. Agora tem umas profetadas que eu falo assim, oh Jesus, tem misericórdia. Sabe, eu ouvi um negócio de um pastor, vindo hoje, né, a gente estava vindo na estrada, e eu vi o pastor falando que quando ele recebe uma profecia, é gerado 2 tipos de sentimento dentro dele. Primeiro, de alegria, porque Deus está falando com ele, sim ou não? Só que o segundo sentimento é de tristeza. Aí ele falou, porque se Deus está levantando alguém para poder falar para ele, é sinal que ele não está tendo secreto com Deus. Porque a Bíblia diz que quer ouvir o Senhor? Quer ver Deus falar? Tranca a porta do seu quarto. E aquele que te vê em secreto. Só que a gente não está tendo tempo no secreto com Ele. Aí a gente transfere, a gente terceiriza. A gente prefere que Deus levanta um profeta para poder falar. Sendo que, cara, o véu do templo se rasgou. Amém? Hoje você tem livre acesso ao Senhor em nome de Jesus. Agora, vou falar como teu pastor, posso? Amém? Não espere de mim. Não espere da Andréia. Ou de qualquer pastor. De qualquer líder desta casa. Que a gente vá convencer ou obrigar você a ser dizimista, ofertante, generoso. Que você venha no culto. Entendeu? Que você participe das atividades da igreja. Não espere. Porque isso não vai acontecer. Amém? Porque se o Espírito não te convencer, não serei eu, não serei ninguém que vai poder te convencer de alguma coisa. Entende? Então, eu não vou perder meu tempo com isso. Já pensou? Eu fazer uma reunião com todos os líderes e falar assim, você é dizimista, Dani? Você é dizimista, Karina? Você é dizimista? Misericórdia. Tem lugares que você tem até que marcar um X. Quando você vai ser membro. Ó. Meu Deus do céu. O nosso papel, cara, é ensinar pelas Escrituras a importância de fazer essas coisas. Amém? O nosso papel é esse. Mas o nosso papel não é te obrigar, te convencer. Porque no tempo da graça, nada. Você está entendendo, né? Porque no tempo da graça, eu não sou obrigado, eu sou convencido pelo Espírito. E aí tudo muda, filho. Tudo muda, tudo muda. Só quem é convencido pelo Espírito Santo nessa área sabe o quanto que é poderoso. Amém? Ser fiel, enfim. Porque onde está o teu coração, a Bíblia diz, ali está o teu tesouro. Outra coisa que eu quero ministrar ao teu coração. Não faça algo porque o irmão está fazendo. Amém? Não faça não. Você pode até se inspirar nele. Amém? Tem homens de Deus, tem pessoas aqui na Real Amor que eu me inspiro. Eu falo, cara, eu preciso ser melhor. Eu preciso adorar mais. Porque, cara, fulano de tal, eu vejo a presença do Senhor na vida dele. Mas entenda que a oferta de Barnabé é de Barnabé. Amém? E talvez o que Deus vai pedir para você seja maior do que Barnabé fez. Você está aqui? Se Deus pedir, posso falar? Obedeça. Amém? Se Deus pedir, obedeça, cara. Se Deus mandar você ofertar o valor do aluguel aqui da igreja, sozinho, obedeça. Estou brincando, agora eu manipulei. Tá bom? Tá vendo como é que é fácil? Manipular? Agora eu manipulei, me perdoe. Amém? Uma frase que eu ouvi essa semana. Não entre na fila do tudo, se você não está disposto a entregar tudo. Eu vou repetir.
Não entre na fila do tudo se você não está disposto a entregar tudo. Nós precisamos aprender a dizer não. Amém? Isso é libertador. Quando eu digo não. Não entre na fila que não é sua. Amém? Não entre no lugar que você não foi chamado para estar. Pense antes de falar. Você está aqui em nome de Jesus? Não prometa se você não consegue cumprir. Não prometa. Outra coisa, não precisa mostrar espiritualidade para ninguém. Tem gente que finge espiritualidade. Cara, seja você. Amém? Seja você. Cara, eu amo a Andréia porque, mano, ela é isso daqui, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Entendeu? E ela não precisa fingir espiritualidade para ser espiritual. Sempre falo com os líderes de ministério e diáconos aqui da Real Amor. Aqui na Real Amor, cara, não tem espaço para ego inflamado. Amém? Ego inflado, né? Não tem. Nós precisamos ser um povo com menos aparência e mais essência. Vai dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. Nós precisamos ser um povo com menos palavra e mais ação. Nós precisamos ser um povo menos ministério e mais família. Amém? Nós precisamos ser um povo menos dons e mais caráter. Nós precisamos em nome de Jesus. Posso continuar? A graça não anula as consequências das minhas escolhas. Amém? Entenda de uma vez por todas, cara. A graça não é autorização para eu pecar. Graça é força que eu tenho para poder vencer o pecado. Você entendeu isso? Amém? A graça é força que eu tenho para poder vencer qualquer tipo de tentação. Só que hoje na nossa geração, cara, está sendo apresentada em uma teologia diabólica, que é a teologia da hipergraça. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser e está tudo bem. Mentira! Amém? Isso é uma mentira de Satanás, cara. No nosso tempo, na nossa geração. Abra a Bíblia aí em Colossenses. Abre aí. Colossenses. Vamos ler esse livro, esse texto de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Olha só o que a Bíblia diz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar o quê? Santos, diga santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, você precisa permanecer, amém? Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregada a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então nós temos que perseverar em Cristo, cara. Diga perseverar. Agora presta atenção, isso não é errar. Porque errar, todos nós erramos. Amém? Eu não estou aqui falando sobre perfeição, mas a graça está disponível todos os dias para a gente ir melhorando. Entende isso? Quando eu estou sensível ao Espírito Santo, a graça vai me moldando. A graça vai me ajustando para o propósito. E por último, versículos 7 a 9. A Bíblia diz assim, de Atos capítulo 5. Presta atenção. Cerca de 3 horas mais tarde, como eu falei, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou, diz-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por esse preço. Então Pedro a repreendeu, porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vou repetir essa frase que Pedro falou para ela. Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Sabe o que eu aprendo aqui? E eu posso ministrar isso no teu coração? Receba isso em nome de Jesus. Não faça acordo com pessoas que não temem a Deus e ao Espírito Santo. Amém? Amém, gente? Empresários da Real Amor, não faça acordo com pessoas que não temem a Deus e ao Espírito Santo. Sabe qual a única opção bíblica que você tem autorização para desobedecer? Quando alguém te der um direcionamento que vai contra os princípios da palavra de Deus. Amém? Aí você tem autorização para desobedecer. E aí Pedro ainda deu oportunidade para Safira se arrepender do acordo que ela tinha feito com Ananias. Sim ou não, gente? Amém? Ainda deu opção. Ele ainda perguntou: por quanto vocês venderam? Aí ela falou o valor que tinha acordado com Ananias. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Cuidado com as mesas que você senta. Cuidado com os acordos que você faz quando você está à mesa. Cuidado. Hoje em dia, eu prezo pelas mesas que eu sento. No início do ministério, eu era muito ingênuo. Sentava em várias mesas, com pastores. E aí, ao longo do tempo, Deus foi me mostrando algumas coisas. Peraí. Você está sendo influenciado por algo que eu não te dei? Você está querendo fazer algo que eu não falei para você fazer? Cuidado com as mesas que você senta. Ah, pastor, mas eu vou perder muito dinheiro. Perca dinheiro, mas não perca o seu caráter. Perca dinheiro, mas não perca o propósito. Amém? Perca amigos, mas não perca a sua intimidade com Deus. Na minha vida foi assim durante um tempo. Perdi vários amigos. Só que hoje todos eles, muitas vezes até ficam insistindo para ter mesa comigo. Mas no dia que eu tive que me posicionar, eu me posicionei. Falei, cara, isso não faz parte mais da minha vida. Poxa, Bruno, mas tu sempre foi o cara que organizava as paradas. É, mas hoje eu não sou mais. Ah, pô, então tu tá... Eu prefiro o meu Jesus. Eu prefiro a intimidade que eu estou construindo com Ele, do que ter apenas mesas que vai me fazer sorrir. Porque muitas vezes a gente é tão carente que a gente permite relacionamentos tóxicos na nossa vida, só porque a gente fica com medo de perder. Na verdade você nunca teve. Amém? Se você tem medo de perder, é porque na verdade você nunca teve. Então não tenha medo. Sabe, sirva a Deus com intensidade, cara. Sirva a Deus com propósito. E Deus, Ele vai começar a te dar discernimento de pessoas. E eu posso te falar, Deus vai começar a conectar você com pessoas de propósito. Amém? De pessoas que vai segurar na tua mão, de verdade. E falar assim, olha, eu estou aqui para poder falar isso para você. Não aquilo que você quer ouvir. Porque muitas vezes a gente está em mesas com pessoas que falam apenas aquilo que a gente quer ouvir. E aí muitas vezes Deus está tirando a gente dessas mesas e colocando a gente em mesas de pessoas que vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Não aquilo que a gente quer ouvir. Para encerrar, para a gente orar. Decepcione pessoas ao dizer não, para poder obedecer o Espírito Santo. Vale a pena obedecer o Espírito Santo. Vale a pena permanecer fiel. Amém? Muitas vezes você olha e fala assim, cara, mas eu estou vendo para a minha vida, nada está acontecendo. Está acontecendo sim.
Mas às vezes o nada precisa vir para nós, para a gente começar a entrar no propósito. O trabalhar de Deus não é o trabalhar nosso humano. E se a gente for tentar pensar e questionar, a gente vai ficar doido. Sabe por que muitas vezes Deus permite a escassez na sua vida? Misericórdia, pastor. Deus permite a escassez? Para poder tratar o teu coração. Para quando vier a prosperidade, você não desviar. Para quando vier a bênção, você saber lidar com a bênção. E aí, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Eu estava ouvindo uma história de um camarada que congrega numa igreja. E aí o pastor estava contando que eles fizeram uma comunhão. Esse rapaz foi dar um mergulho na piscina. E aí bateu a cabeça no fundo da piscina. E saiu da piscina tetraplégico. Não conseguia mover nem o pescoço. Pai de 2 filhos. Filhos pequenos, um de 5, um de 7. E aí o tempo passou. E aí ele falou que o pastor recebe uma ligação desse camarada. Falando assim: pastor, estou extremamente triste. E aí o pastor, ouvindo, falou assim: cara, eu te compreendo. Que deve ser muito difícil. Aí o pastor até falou assim: cara, talvez ele queria apenas jogar uma bola com o filhinho. Talvez ele queria apenas passear, caminhando, segurando de mão dada com o filho. Mas ele não pôde mais isso. Aí o pastor falou que só ouviu. E aí nós que exercemos o ministério pastoral, muitas vezes é assim. A gente recebe ligações que a gente não tem o que falar. A gente só ouve. Vai falar o quê diante de uma situação dessa? E aí esse pastor falou que depois de um mês ele recebe uma ligação desse cara novamente. E aí ele ligou totalmente diferente. Falou assim: pastor, você não vai acreditar o que acabou de acontecer aqui. Aí ele: o que foi, cara? Um dos meus melhores amigos acabou de me ligar, me convidando para ir para o batismo dele, que ele vai se batizar. E aí ele falou para mim que a decisão dele ir para o batismo foi porque ele viu a minha fé. Ele viu a minha vida. E a minha vida tocou a vida dele ao ponto dele buscar a transformação. Aí ele virou para o pastor e falou assim: pastor, toda a minha dor já está valendo a pena. Meu Deus do céu. E aí muitas vezes a gente não entende como Deus age. Ah, por que Deus permitiu eu ter um câncer? Por que Deus permitiu tal pessoa da minha família morrer? Deus tem um propósito em todas as coisas. Por mais que seja difícil, cara, que hoje a sua fé seja reabastecida. Amém? Aqui tem uma geração nova, mas tem uma geração mais velha também. Quem lembra do videogame Atari? Quem lembra do jogo River Raid? Do aviãozinho. E aí tinha os postozinhos que a gente fazia. E abastecendo ao longo do jogo. Porque se você não abastecesse, o avião explodia. Pode ser besta, né? Essa analogia que eu fiz aqui. Mas hoje Deus está pegando cada aviãozinho aqui, ó, e está colocando no posto. Você vai sair daqui com sua fé abastecida, cara. Amém? Pessoas estavam fracas na fé. Hoje Deus está te pegando, te colocando lá no postozinho. Você vai sair daqui com seu life cheio. Em nome de Jesus. A sua motivação do teu coração a partir de hoje vai ser diferente. Amém? A partir de hoje vai ser diferente. Você vai entender mais ainda sobre a graça. Você vai entender que muitas vezes, cara,
Deus, Ele permite situações na nossa vida, é para nos melhorar. Não é para nos matar. Não é para nos levar para o inferno. Não, pelo contrário. É para melhoria. É para a gente se tornar homens e mulheres melhores. Amém? Então, em nome de Jesus, cara, levanta dessa sua cadeira com um novo pensamento. A Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a sua mente seja renovada hoje. Amém? Fique em pé no seu lugar. Se possível, não se mova.